Olá pessoal, paz seja convosco. Nós estamos iniciando uma disciplina chamada Introdução à Missiologia. Uma disciplina, como vocês verão ao longo dessas aulas, extremamente importante e tem tudo a ver com o DNA da igreja, do cristianismo, com a missão principal da igreja, que é ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero me apresentar para aqueles que não me conhecem. Eu sou Delvacir Costa, sou teólogo por formação, mestrado na área de missiologia, com experiência transcultural entre os índios Terena, e trabalho também como coach, como professor de diversas matérias teológicas e matérias corporativas também. Nós estaremos juntos nos próximos vídeos, nas próximas videoaulas, falando sobre esse assunto empolgante que é missões. Muito se fala sobre missões, mas nos dias atuais pouco se vive com relação a missões. Falar em missões é uma coisa, viver a obra missionária no dia a dia da igreja é outra. E infelizmente a maioria das igrejas não conseguiu transpor aquela distância entre o discurso e a prática, entre falar de missões e fazer missões. Hoje, por causa de uma teologia totalmente equivocada e muito influenciada pela teologia da prosperidade, se fala muito no aqui e agora do ser humano, do indivíduo, do crente, se fala muito em alcançar sucesso e se fala pouco em cumprir a missão da igreja, que é anunciar o evangelho a todas as nações. As pregações que nós ouvimos, elas nos desafiam a sermos indivíduos melhores, a sermos pessoas melhores, a alcançarmos os nossos sonhos, a buscarmos o sucesso profissional, pessoal e espiritual, e pouco se fala sobre missões. Eu vejo a grande maioria dos pastores, dos pregadores hoje, muito mais como coaches no púlpito do que como pregadores do evangelho. Missões é viver em prol do outro, mas a mensagem que se prega hoje nas igrejas é viver para você mesmo. Não é nem viver para Deus, é viver para você mesmo. É viver buscando o sucesso pessoal, buscando os seus sonhos, buscando os seus objetivos. E quando se faz isso, se perde o referencial missionário, se perde o objetivo missionário. Então missões fica num discurso vazio e numa prática extremamente deficitária, numa prática totalmente equivocada. O conteúdo da nossa disciplina é uma análise começando com a origem dos povos, a partir da dispersão da Torre de Babel, e mostrar a segmentação humana, mostrar as necessidades atuais dos mesmos povos, enfatizando algo que nos anos 90 a 2000 e alguma coisa, 2010 aproximadamente, se falava muito, se falava exaustivamente, que era a janela 1040, que assim ocupou muito das pregações missiológicas, muito dos treinamentos missionários, mas hoje as pessoas praticamente não falam. Há poucos dias atrás, conversando com um missionário que está no Japão, ele me surpreendeu num vídeo que ele enviou a meu pedido, falando da janela 1040. E eu confesso para vocês que fazia algo em torno de 5 ou 6 anos que eu não ouvia ninguém se referir à janela 1040. E eu comecei a pesquisar, me preparando para essa disciplina, eu comecei a pesquisar e eu descobri algo estarrecedor. Embora a gente tenha esquecido, embora a janela 1040 tenha saído do foco, a realidade espiritual, a realidade social, a realidade cultural e religiosa desta janela, que nós explicaremos posteriormente do que se trata, ela continua exatamente a mesma, agravada pelo tempo que passou, que decorreu, desde que ela saiu do foco, desde que ela saiu
caiu de moda. Então nós vamos conversar sobre isso. A disciplina é uma análise do atual cenário missiológico mundial. A igreja precisa cumprir a sua tarefa. A igreja precisa cumprir a grande comissão. Como indivíduos, nós precisamos orar por missões, nós precisamos amar missões e nós precisamos nos envolver com a tarefa missionária. O chamado missionário não é para alguns, o chamado missionário é para todos. E a igreja não se apercebe disso. O chamado da igreja não é para fazer sucesso, para se tornar popular, para ser grande numa localidade. Não é para ter membros, para ter indivíduos bem-sucedidos. O chamado da igreja é para cumprir a grande comissão, para fazer missões. Os objetivos dessa matéria, o que nós objetivamos com introdução à missiologia? Nós gostaríamos, em primeiro lugar, de discutir conceitos da missiologia. Discutir conceitos que são importantes, conceituar missões e missiologia. Para que se entenda, você só consegue cumprir algo quando você entende o conceito, quando você se compromete. Em segundo lugar, nós pretendemos trazer um esclarecimento, trazer informações para que o nosso aluno possa entender os aspectos culturais na missiologia. Quais são os aspectos envolvidos? Terceiro objetivo dessa matéria é compreender o potencial e a responsabilidade de missões a partir da igreja brasileira. Qual é o nosso potencial missiológico? Qual é o nosso potencial missionário? E o que nós podemos fazer enquanto igreja aqui no Brasil? Nós queremos também fornecer conhecimento preliminar, a elaboração de estratégias e métodos. De repente, algum dos nossos alunos tem um projeto missionário, tem um sonho missionário, tem uma chamada específica para missões e quer elaborar um projeto. Então, nós daremos um norte, uma diretriz, para que com esse conhecimento dessa disciplina, você possa estabelecer uma estratégia e os métodos para o seu ministério, para o seu trabalho. E também empreender na tarefa de transpor fronteiras, de transpor barreiras culturais, de transpor quaisquer outros tipos de barreira para comunicar Cristo às nações. Espero que ao final dessa disciplina, você, aluno que está assistindo essa videoaula, tenha esses objetivos alcançados. É essa a nossa intenção, é isso que nós esperamos com essa disciplina. Eu quero iniciar com algumas frases marcantes a respeito de missões. A primeira frase é de John Wesley, conhecido como avivalista, pai do metodismo, mas John Wesley, ele também foi um missionário, foi um homem que viajou toda a sua vida pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus, e ele disse: tua incumbência única sobre a terra é salvar almas. Que a gente possa levar isso a sério. E John Wesley, ele gastou a sua vida andando a pé, no lombo de cavalos, visitando cidades, países. Ele revolucionou não só a Inglaterra, mas os países limítrofes com a pregação do evangelho. E ele não se conformava enquanto ele não ganhava uma pessoa para Jesus por dia, pelo menos. Ralph Winter, um missiólogo americano, ele disse o seguinte, e isso aqui é muito interessante para a gente entender crescimento e missões, e evangelismo e missões. Evangelismo é uma igreja crescendo onde está. Missões é uma igreja crescendo onde não está. A função da igreja é evangelizar e fazer missões. Evangelismo é local, missões é fora do local. Então, sempre que a igreja investe numa outra cidade, num outro estado, num outro país, numa outra cultura, ela está fazendo missões, ela está crescendo fora do local onde está. Nós estamos gravando essa aula em Cascavel. A igreja que está crescendo em Cascavel, ela não está fazendo missões, ela está fazendo evangelização. Ela está promovendo o evangelismo. Agora uma igreja em Cascavel, plantando uma igreja na vizinha Corbélia, ela já está fazendo missões, porque ela está crescendo aonde ela não está. Embora
para efeitos práticos, na maioria dos casos, a gente diga que missões é noutra cultura, é noutro país. Não. Missões, ela pode ser transculturais ou não. Então, se a igreja em Cascavel está plantando uma igreja em Corbélia, ela está fazendo missões, porque ela está crescendo no local onde ela não está. É missões não transculturais. É missões culturais apenas, ou monocultural, mas é missões da mesma forma. John Piper, ele diz o seguinte: missões é atravessar uma cultura, aprender um idioma e plantar uma igreja através da pregação do evangelho no meio de grupos étnicos que não possuem igrejas fortes o suficiente para evangelizar o seu grupo. Nós voltaremos a falar sobre isso, mas é muito interessante. Missões é atravessar uma cultura, aprender um idioma, às vezes complicado, às vezes difícil. Às vezes você leva muito tempo. Conversando com esse missionário que eu citei, do Japão, ele disse que as pessoas levam em média 15 anos para ter fluência na língua japonesa. Imersos na língua e na cultura japonesa, morando no Japão. E ele falou de missionários no Japão que há 20 anos estão trabalhando e ainda não dominam o idioma japonês. Então é muito complicado. Mas missões é isso, atravessar uma cultura, aprender um idioma, plantar uma igreja através da pregação do evangelho. Isso aqui é fundamental, pregação do evangelho. Não é pregação de uma cultura, da cultura brasileira. Um grande erro que os missionários cometeram no passado, principalmente os missionários norte-americanos. Eles tentavam implantar a sua cultura nos novos povos. Você imagina uma tribo africana onde os homens estavam acostumados a andar nus ou seminus e irem para o culto de terno e gravata. Não era o evangelho, era a cultura americana sendo implantada, a musicalidade americana, os costumes americanos. E os brasileiros cometeram muito isso. Eu vi uma vez uma reportagem lá na selva amazônica. No meio do nada, havia uma igreja, no meio da selva, pessoas de 4 ou 5 aldeias, índios de 4 ou 5 aldeias da região, se dirigiam para aquele lugar mais centralizado, onde havia uma capela construída para cultuar. Tinha gente que andava 2 horas a pé no meio da selva. E todos os índios estavam de paletó e gravata, porque a cultura dos missionários exigia isso. É pregar o evangelho, pregação do evangelho, não dos hábitos, dos costumes culturais do missionário. No meio de grupos étnicos que não possuem igrejas fortes. Até pode ter uma igreja, mas não é igreja forte o suficiente para evangelizar o seu grupo. Isso é missões. Vamos ver alguns termos usados em missões. Começamos aqui a conceituar missões. Alguns termos que são bastante usados e que são muito importantes para a gente entender a grandiosidade e a importância de missões. Primeiro termo que eu quero chamar a sua atenção é aculturação. É o fenômeno ou o conjunto de fenômenos no qual um indivíduo perde os seus valores culturais, aquilo que lhe é familiar, aquilo que faz parte da sua existência, para adquiri-los em outra cultura. É quando a tribo indígena é, entre aspas, civilizada, perde os seus hábitos, perde os seus costumes, hábitos alimentares, hábitos culturais, hábitos sociais e adquire uma outra. É aquele erro que os missionários, que eu há pouco citei, cometeram muitas vezes. Isso chama-se aculturação. Você perde a sua cultura e adota outra cultura. Aculturação não é missões, não faz parte do projeto missionário. Depois nós temos um outro termo chamado obreiro autóctone. O que é um obreiro autóctone? É um obreiro nativo, é um obreiro formado dentro do povo que está sendo evangelizado. Durante muitos anos, os missionários estrangeiros eram os líderes das igrejas plantadas. Aqui no Brasil, por exemplo, pegando o caso Batista Independente, nós temos algo muito marcante nessa área. Os pastores eram sempre os missionários suecos. Até o início da década de 50, os pastores, e isso que o trabalho Batista Independente no Brasil começou em 1912.
Os pastores eram missionários suecos. Os brasileiros, eles eram, no máximo, evangelistas. Eram obreiros, subalternos e auxiliares. Somente no início dos anos 50 que brasileiros começaram a ser consagrados ao ministério. E a liderança, a primeira convenção de cunho nacional dos batistas independentes no Brasil, uma diretoria com 5 membros, todos 5 eram suecos. Os brasileiros não tinham condições de exercer a liderança. Os obreiros eram estrangeiros. Graças a Deus, essa visão passou e hoje, no meio batista independente, todos os obreiros são brasileiros, são autóctones. O que é um obreiro autóctone? É um obreiro nativo. O objetivo de missões é esse: formar obreiros, formar discípulos de Jesus Cristo que assumam a liderança. Então, o obreiro autóctone é um obreiro nativo. E esse deve ser um dos objetivos do missionário: formar obreiros autóctones. Outro termo, igreja autóctone. É a igreja estruturada dentro da própria cultura. A igreja que segue os hábitos culturais locais sem observar as características da igreja a qual o missionário pertenceu. Igreja autóctone é a igreja nativa. A igreja brasileira, isso na maioria das denominações, até 30 anos atrás, um pouquinho mais, todas as músicas cantadas em nossas igrejas, nos mais diferentes inários, cantor cristão, salmos e hinos e outros inários que havia nas igrejas, as músicas eram músicas americanas ou europeias. 90% da nossa música sacra, como era chamada, era música importada dos Estados Unidos. As canções que se cantavam nas igrejas eram importadas, melhor dizendo, dos Estados Unidos, da cultura evangélica norte-americana. Não havia uma musicalidade brasileira. A liturgia era a liturgia importada. O estilo de pregação era importado. Igreja autóctone é uma igreja que mantém as características do povo e da cultura na qual está sendo plantada. Depois nós temos um outro termo chamado costumes. Normalmente, costumes são práticas observadas e transmitidas de geração em geração. Costumes podem sofrer alterações, mudanças. Normalmente essas mudanças são lentas, são gradativas, mas não pode haver uma imposição de costumes por parte do missionário que está no campo. Aquilo que é moral, aquilo que é universal, aquilo que é bíblico, sim. Mas o que é cultural, o que são costumes culturais, não podem ser impostos à nova igreja, à nova cultura. Cultura, um outro termo que nós precisamos entender, cultura pode ser definida como sistema integrado de padrões de comportamentos aprendidos, de ideias e produtos que compõem, que constituem, que caracterizam uma sociedade. Se diz comumente de uma pessoa que tem cultura como sendo aquela que tem um bom estudo, uma boa posição social. Isso não tem a ver com missiologia. Cultura, no sentido missiológico, são as características sociais, artísticas de um povo. Isso é cultura. E finalizamos com um outro termo interessante chamado etnia. Nós vamos falar muito sobre grupos étnicos, sobre igreja étnica, sobre etnias. Etnia é um aglomerado humano homogêneo. Uma etnia, ela é formada por um conjunto de características somáticas, físicas, linguísticas e culturais semelhantes. Pessoas que vivem de forma semelhante, que são parecidas, são muito parecidas entre si. Isto é etnia. E existe uma diferença muito grande entre etnia e nação. Uma nação, uma unidade geopolítica, ela pode ter várias etnias. Aqui no Brasil, só etnias indígenas, nós temos em torno de 215 etnias indígenas, fora os outros grupos étnicos que existem no Brasil. A África, ela tem
O continente africano tem 52, 53 países, mas tem mais de 2.000 etnias, mais de 2.000 grupos étnicos. Então, isso é etnia. Prosseguindo, nós vamos falar um pouquinho sobre a origem dos povos. Qual é a origem dos povos? Se tudo começou, como a Bíblia diz, com Adão e Eva, por que tantos povos? Por que tanta gente diferente, com características físicas, para começar, diferentes? De onde vem a diversidade humana? Se Deus criou o primeiro Adão, se não havia um outro ser humano, outras pessoas além de Adão, como nós chegamos a essa diversidade? Qual é a origem dos povos? Vamos ficar com o que a Bíblia diz. Nós temos a origem, o primeiro homem a ser criado, Adão, depois Eva, lá no paraíso, lá no jardim que havia no Éden, aonde entra a diversidade humana. Nós temos aqui um gráfico para a gente entender. Nós temos Adão. Adão tinha seus 2 filhos, Abel e Caim. Caim matou Abel e foi alijado, foi tirado do plano de Deus para a raça humana. Foi castigado, foi punido, foi afastado do convívio com seus pais e irmãos, porque Adão viveu 930 anos e teve filhos e filhas. Mas no lugar de Abel, Adão e Eva recebem de Deus mais um filho chamado Sete, e de Sete a genealogia vai chegando até Noé. E Noé tem 3 filhos, Sem, Cão, ou como trazem algumas versões da Bíblia, Cã, de onde vem Camita, e Jafé. E aqui nós temos esses 3 filhos de Noé, nos dão a origem dos mais diversos e diferentes povos. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos nos reportar à Torre de Babel. Alguns dizem que é mítica, alguns dizem que é lendária, mas a Bíblia trata como algo real. Havia uma planície na terra de Sinear, e o que Deus faz? Deus diz para os povos, após o dilúvio, o seguinte: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Saiam pela terra, encham a terra, povoem a terra, multiplicai-vos e sede fecundos. E o que o povo faz? Eles encontraram uma planície na Babilônia, região do atual Iraque, e eles decidiram edificar ali uma grande cidade. E eles disseram uns para os outros: vinde, edifiquemos uma cidade, uma grande cidade. Não era uma cidadezinha, era uma grande cidade, e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos o nosso nome célebre, famoso, para que não sejamos espalhados pela terra. Qual é a ordem de Deus? Multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é a ideia, a opção do homem? Ficar aqui e não ser espalhado. Rebeldia contra a ordem divina. Essa torre de Babel, seria um observatório astronômico, ou eles tinham a pretensão de construir um edifício que realmente, que fisicamente chegasse às nuvens? Existem defensores de ambas posições. Alguns acham que seria apenas um observatório astronômico, outros que seria um observatório astronômico astrológico, para estudar os astros, o movimento dos astros, não apenas a astronomia, mas a astrologia já seria uma deturpação da verdadeira religião. E outros acham que realmente o homem tinha a pretensão de chegar aos céus através de uma construção física. Seja o que for, seja qual for a ideia verdadeira, ou que você, aluno, adote para si, a verdade é que o objetivo era não ser espalhado, era não cumprir a ordem de Deus. Deus podia ter mandado um raio para destruir aquela torre, Deus poderia ter mandado um novo dilúvio, Deus poderia ter feito uma série de coisas. Ele optou por confundir as línguas.
ele mudou instantânea e automaticamente a língua. A pessoa falava uma coisa, mas o outro entendia outra totalmente diferente. Um pedia pedra, o outro levava água. Um pedia água, o outro levava areia. Um queria areia, o outro levava madeira para o andaime. Então não se entendiam. E nessa confusão, eles se aglomeraram em grupos pequenos de línguas iguais e foram se espalhando, foram se separando. Cessou a construção e, pela questão linguística, eles começaram a tomar um rumo diferente, agregando os poucos indivíduos que falavam a mesma língua, se identificaram falando a mesma língua. E aqui nós temos então os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Nós temos os Sem, os semitas, que povoam aquela região do Oriente Médio e parte da Ásia e a parte sul da Europa. Nós temos os camitas, que descem e povoam a África, e nós temos os descendentes de Jafé, que vão povoar principalmente a Europa. E a partir daí, por distâncias, por isolamento, uma série de... Não é o objetivo dessa disciplina esmiuçar esse conceito, mas o isolamento, o tempo, características singulares de cada povo foram sendo perpetuadas de geração em geração. Basicamente é isso, para a gente ter uma compreensão. Basicamente é isso aqui. Tá? Hoje nós temos em torno de 7.000 línguas. 7.000 línguas que são faladas no mundo. Dessas línguas, a grande maioria ainda não tem a Bíblia no seu próprio idioma, não tem a Bíblia escrita. Essa diferença linguística é uma das maiores barreiras que um missionário precisa ultrapassar, precisa transpor. Na maioria dos casos, um missionário, para pregar o Evangelho, ele precisa ser fluente na língua. Porque pregar com tradutores, com intérprete, é muito difícil, é muito complicado. Então, ele precisa ter uma fluência, ele precisa ter fluência para traduzir as escrituras para a língua daquele povo que ele quer alcançar. E hoje nós temos em torno de 7.000 línguas faladas no mundo. O inglês é língua universal, mas em termos de missiologia, o inglês faz pouca diferença. Nós temos que entender que aqui no Brasil existem grupos de menos de 100 pessoas que falam um idioma específico, exclusivo. E o missionário que quiser alcançar essas pessoas, ele tem que aprender aquela língua. Existem grupos grandes, nós veremos isso sobre os grupos étnicos. Existem megapovos, existem mini-povos, cada um com a sua cultura e com a sua língua. Então nós precisamos ter em mente que uma das principais barreiras a serem vencidas é exatamente a barreira linguística. É extremamente importante o missionário ser fluente para poder comunicar o Evangelho. Eu conheço algumas histórias engraçadas, mas tragicamente reais, de missionários que cometeram erros crassos na área linguística. Por exemplo, um dos missionários batistas no Brasil, Salomão Luiz Ginsburg, que era um judeu americano, ele estava pregando sobre o filho pródigo e disse que quando o filho voltou, o pai mandou matar o besouro cevado. Quer dizer, não se mata um besouro, era um bezerro. O missionário sueco caiu, quebrou a perna, e no domingo ele estava conversando com a igreja durante sua pregação, e ele disse que estava enfrentando dificuldades, porque desde o acidente ele só conseguia sair de casa com 2 mulatas ao lado. E não eram mulatas, eram muletas, logicamente. E um missionário em Belo Horizonte foi andar de ônibus, conhecer a cidade de ônibus, e o ônibus fez uma curva meio rápida e ele caiu no colo de um outro passageiro. Ele estava em pé, o passageiro sentado, e ele olha para o passageiro todo envergonhado, e ao invés de pedir desculpas, ele diz: com licença. Quer dizer, esse tipo de erros muitas vezes compromete a comunicação do Evangelho. Nós precisamos dominar
a língua para anunciar o Evangelho com eficiência. Isso é missões.